Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao programa Vida 3, um programa que tem como objetivo trazer princípios de vida para um casamento feliz e duradouro. Obrigado pela sua audiência, mais um programa inédito do programa Vida 3. Hoje, com uma satisfação muito grande, trazendo aqui para os nossos estúdios o casal Vernei e Clarice. O nome completo do Vernei é Vernei Antônio de Freitas e a Clarice é Clarice Ferreira de Freitas. Eles são casados há 40 anos, Vernei, delegado de polícia aqui na nossa região, a Clarice, oficial de justiça. Eles têm 2 filhos, a Francine e o Martos, e também já tem 3 netos, né, Vernei? Sim, 3 netos. 3 netos. Com essa cara de jovens, mas já com 3 netos aí, e com certeza isso deve aumentar, provavelmente. Vernei, seja bem-vindo ao nosso programa. Muito obrigado, estou feliz de estar aqui. Para mim é uma honra muito grande poder participar, poder colaborar, contribuir de alguma forma para as famílias, para a estabilidade e progresso das famílias. Esse é um objetivo. Estou feliz por isso. Obrigado. Clarice, seja bem-vinda. Obrigado, Gustavo. Um bom dia para todos. E espero também contribuir com a nossa experiência de vida para que os casais tenham esperança de que tudo pode mudar, como você tem falado aqui nesse programa. É isso mesmo. E para nós será uma satisfação receber a história de vocês, um casal que a gente conhece já há muito tempo, né? Verdade. Muito tempo, até quando eles moravam aqui na cidade de Jacareí. Nós nos conhecemos já há um bom tempo e nós conhecemos realmente a história de fato deste casal, né? Assim como todos os outros que vêm aqui no nosso programa. Então, começando a nossa conversa de hoje, como é que era a sua vida, Vernei, antes de você conhecer a Clarice? Nós morávamos em Itararé, que era uma cidade pequena, uma cidade bem provinciana. Então, nós tínhamos uma vida extremamente comum, simples, extremamente simples. Nós éramos pessoas de origem simples. Meu pai é ferroviário, e então nós vivíamos uma vida extremamente simples. Casa de madeira, de vila, e enfim, não tinha assim grande perspectiva de vida. A minha vontade era simplesmente continuar ali, trabalhar e continuar em Itararé. Esse era o meu pensamento. O meu primeiro pensamento era esse, de permanecer em Itararé, de ficar por ali. Nós temos planos, Deus tem outros planos. Nós pensamos uma coisa, mas Deus tem um projeto maior para nossas vidas. E eu creio que sempre, desde sempre, Deus esteve ciente e manteve a soberania dele sobre nossas vidas. Apesar de você não ter essa consciência naquele momento, né? Nunca tive, até pelo contrário, em razão da minha origem simples, eu me esforçava excessivamente muito nos estudos, então eu me dedicava demais aos estudos. E em razão disso, eu me entendia com muito superior, eu me entendia capaz e que não precisava de absolutamente nada, que eu não precisava de Deus, eu me bastava. Então, até essa questão da origem humilde me fez me esforçar excessivamente na busca de resultados da minha vida e acabou me afastando mais de Deus ainda. Entendi, na sua autossuficiência. Minha autossuficiência. Se Deus quer uma pessoa, Ele quer uma pessoa como eu. Se Deus existe, Ele quer igual uma pessoa como eu. Uma pessoa que não dê trabalho para Ele. Que não dê trabalho porque eu não dava. Se resolve sozinho. Se resolve sozinho, eu era bom, eu cuidava da família, eu amava meus pais, me dava bem com todo mundo. Eu era uma pessoa que aglutinava pessoas. E você usou o estudo como um trampolim para que você pudesse sair daquela vida? Sem dúvida, o estudo foi o grande trampolim da minha vida. Eu tinha uma vocação para o estudo, né? A gente precisa ter vocação para determinadas coisas. Deus nos dá vocação, nos dá meios para nossas vidas, de acordo com a sua vontade. E eu tinha isso. Uma coisa interessante, caro telespectador, é que, veja, um ponto importante, ele saiu de uma família humilde e conseguiu, ele vai contar ainda a história dele, fique atento que você vai ver aonde ele chegou, usando os estudos. Então é importante que você não perca isso de foco da sua vida, ou seja, se você ainda é novo e você quer ser alguém na vida, o caminho mais coerente, o caminho mais
correto é o caminho dos estudos. Então se esforce, faça o melhor de você e no caso dele você vai entender o que foi a diferença na vida dele, além da sua capacidade intelectual de aprendizado e também de esforço naquilo que ele gostaria de fazer, ok? E Clarice, e você, como é que era a sua vida lá? Muito simples também. Nós tínhamos, nossa família compunha de um pai, minha mãe, uma diferença de idade entre os dois muito grande. Meu pai era 42 anos mais velho, aliás, 32 anos mais velho que minha mãe. Então a gente era muito mais, tinha mais convivência e conversa com a mãe. E o que eu notava na minha casa é que a minha mãe, ela, apesar de ser uma pessoa submissa e uma pessoa que tinha muita fé, ela era uma pessoa triste. E mais tarde vim saber da história dela, que foi um casamento arranjado. Ela casou sem conhecer meu pai, né? E aquilo me incomodou muito e eu pensava comigo, minha vida não vai ser assim, eu quero ser feliz. Eu quero ter um casamento diferente do dela. E toda mulher que almeja se casar, ela tem sonhos grandiosos, a maioria das mulheres. Hoje está mudando um pouco essa mentalidade da mulher. Mas na minha época, toda mulher queria se casar e constituir uma família. E eu, por minha vez, não era diferente. Eu pensava assim, não, minha vida vai ser muito diferente, eu vou ser feliz, eu vou ser feliz. Isso era uma determinação na minha mente. Era uma vida difícil, com 6 irmãos, então a competitividade era grande, né? A gente passava muita dificuldade, mas o meu foco principal era casar. Então já na minha adolescência, e numa época em que eu já estava trabalhando, ajudando os parentes mais ricos, mais abastados, porque a gente vinha de uma família rica. Meu pai não tinha posses, mas meus familiares tinham parentela. E eu já trabalhava de doméstica na casa de alguns parentes. E numa dessas, eu passando roupa na casa de uma prima, eu fiz uma oração, embora eu quero salientar aqui que eu tinha fé, que eu achava que existia um Deus que era soberano na nossa vida, embora não o conhecesse. Aceitava isso como uma realidade da minha vida. Então eu fazia oração. Eu fiz uma oração pedindo a Deus, falei, Senhor, eu não quero mais trabalhar na casa dos outros. Se eu tiver um dia que passar roupa, eu quero passar a roupa do meu marido. E daí eu falei, Senhor, me dê um homem que me faça feliz, um homem correto, um homem digno, um homem que é bom. Coloquei essa palavra bom. Os filhos que eu tiver vão te conhecer. Naquela época, eu não tinha menção, sabe, da grandiosidade dessa oração. Não tinha entendimento disso. Porém, as coisas ocorreram dessa forma, sabe, Gustavo? Deus é um Deus tão maravilhoso que eu não conhecia, mas Ele me conhecia e num sonho revelou quem seria meu marido. Nunca jamais naquela época eu pensei em namorar o Vernei, pelo contrário. Ele era o tipo de homem que eu não iria olhar para ele. Mas eu sonhei com ele, que eu estava viajando e viajando de trem, porque era o costume da época viajar de trem. E eu estava viajando de trem, em determinado momento na viagem, eu olhei para baixo e vi um homem deitado no meu colo dormindo. E ele estava com uma blusa vermelha de frio e tinha um cabelo liso e preto. E eu falei, naquela hora do que eu olhei para baixo, eu pensei assim, nossa, esse é meu marido. Tive a noção da realidade naquele momento, esse é o meu marido. E bom, sonhos acontecem, sonhos se esquecem, né? Aquele sonho foi contado no dia posterior, naquela manhã, e eu falei, ninguém nem se importou com esse sonho. E o mais interessante é que este homem com quem eu sonhei, e desculpe pela palavra antiga, né? Era flerte da minha irmã. Era o flerte da minha irmã, era do interesse dela, e não meu. E eu falei assim, eu sonhei com o teu paquerinho, eu sonhei com o teu paquerinho, ele era meu marido no sonho. E, bom, esquecemos e isso se passou.
E só depois, dias, não sei, não me recordo quanto tempo depois, eu fui numa festinha de parente e lá se faziam aquelas bailinhos dançantes, né, aniversário, essas coisas, e o Vernei estava lá. Interessante que antes de estar nessa festa, eu que havia convidado o Vernei, amando da minha irmã. E nós chegamos lá e me interessei por ele, ele também dançou bastante comigo naquela noite, foi só isso. Eu vim embora para casa achando que foi bom aquele relacionamento inicial, de só dançar juntos. E depois eu vim realmente a namorar o Vernei, né? Sim. E nos casamos em 73. Ok. Antes de nós voltarmos a esse aspecto da sua história, Clarice, eu gostaria de voltar um pouco na sua questão familiar. Nós vamos fazer agora um rápido intervalo. Na sequência, fique atento, nós vamos falar um pouquinho sobre a questão familiar da Clarice. Tem alguns pontos importantes para salientar no próximo bloco. Então, veja o nosso intervalo e depois, na sequência, nós estaremos de volta. E atenção, mulheres, esta vai especialmente para você. Aqui na nossa cidade de Jacareí, nós teremos o Chá da Donep, com a presença da nossa querida amiga Yara Ferreira, esposa do Luiz Lauro, que esteve aqui no nosso programa. Não perca, dia 23 de março, às 15 horas da tarde, no Buffet Toque Mágico. Atenção para esse telefone que aparece aí na sua tela, é para ele que você vai ligar para reservar o seu convite. Não perca. Toledo Imóveis, sua mais nova opção para a realização do sonho da casa própria. Telefones 3962-3308 e 3953-8269. CEOF, Centro Especializado Odontológico Frige. Cuide do seu sorriso com especialistas. Telefone 3962-5747. Espaço Alfa e Ômega, o lugar certo para seu curso e palestra. Telefone 3023-7343. Sigilo Moda Feminina, lojas no Vale Sul Shopping e Jacareí Shopping. Telefones 3939-3446 e 3961-3000. Matsor, corretora de seguros. Telefone 3958-1280 ou pelo e-mail bmrenor@uol.com.br. Estamos de volta ao programa Vida 3, com mais um bloco, com o Vernei e a Clarice aqui contando a sua história de vida. Não perca que nós temos assuntos interessantes a tratar nesse próximo bloco. Clarice, você considerou então em relação à sua família, o aspecto que você vivia dentro da sua casa, não era um aspecto mais favorável ou tão favorável assim, e que você sonhava com uma outra qualidade de família ou qualidade de vida em relação à sua família que você futuramente almejava ter. Como é que você então, na sua cabeça, você começou a formar o que você poderia fazer de diferente para que você pudesse ter uma família diferente daquela que você tinha dentro da sua casa? Gustavo, o que eu presenciava na minha casa era um casamento, um relacionamento de marido e mulher totalmente diferente do que eu idealizava para mim. Nós mulheres, e eu particularmente muito romântica, eu tinha um ideal de casamento, de viver uma vida a dois, com amor, com carinho, uma vida dedicada ao marido e ele a mim. Eu queria ser muito feliz, na verdade, muito feliz. Diferente daquilo que eu via na minha casa. Eu não via isso na minha casa. O meu pai e a minha mãe viviam juntos, porém, nesta parte do relacionamento afetivo, não existia entre eles nenhum gesto de carinho e nenhuma palavra de amor.
Eu, por exemplo, nunca vi meu pai tocar a minha mãe, nenhuma vez. Nunca vi ele falar alguma palavra de amor para ela, um elogio. Pelo contrário, era um relacionamento em que minha mãe se submetia ao que ele falava e mandava, porém isso trazia muita tristeza para o coração dela, e isso foi formando a minha mente. Eu não quero ser como minha mãe, eu não quero ter essa vida. Eu sei que eu lia nos livros e talvez via alguns exemplos de casais, e eu idealizava para mim um casamento assim, bem romântico, palavras de amor, gestos carinhosos. A parte do casamento para mim mais importante era isso, o amor. E eu não via isso nos meus pais. Você lia muita literatura romântica naquela época? Sim, lia muitos romances, sim, até era... Além dos romances, a gente tinha as revistas de romance que havia na época, hoje não existe mais, que eram as fotonovelas. Então a gente lia e a gente era levada, né, por esses romances a pensar numa vida que poderia ser igual àquelas que a gente conhecia nas fotonovelas ou em outros casais mesmo e nos romances, né? Sim, sim. E isso lhe deu uma reação contrária, então, em relação àquilo que você tinha dentro da sua casa, né? Em relação à submissão da sua mãe, Clarice, o que isso gerou em você depois, quando você teve uma família, enfim, como é que foi a sua relação com o seu casamento nessa questão da submissão da sua mãe? Veja, Gustavo, eu esquematizei um casamento na minha mente. Eu pensava comigo assim, bom, quando eu casar, se o meu marido não for do jeito que eu quero, eu vou transformar ele no jeito que eu quero. Então eu pensei que eu poderia ser como um escultor, com a machadinha, eu vou aparando as arestas e vou idealizar aquela forma que eu já via, eu vou ter a forma com que eu havia idealizado. E realmente eu tinha projetos feitos, sabe? Eu pensava assim, se ele não for romântico, eu vou ensinar, eu tenho algumas formas, eu vou ser romântica, eu vou fazer tudo para que ele seja do jeito que eu quero, porque eu vou ter um marido que eu quero. E eu colocava tudo isso na minha competência. Eu coloquei a minha base no meu saber. Engraçado isso. É a autossuficiência de novo, né? É isso, eu achava assim que eu podia ter um casamento diferente pelo meu esforço e pelas minhas estratégias. Muito bom. Vernei, aquele dia, então, naquela dança, como é que foi a situação? Eu digo o seguinte, Gustavo, que eu tive umas namoradinhas. A Clarice falou que eu paquerava, flertava com a sua irmã. Na verdade, não flertava, não. Ela que pensava que flertava, porque naquele tempo havia muitas festinhas caseiras, aqueles bailes. Então eu dançava com a irmã dele. Festa de garagem. Eu, modéstia à parte, sou um bom dançarino. E então, naquele tempo, saía-se bem com as mulheres quem dançava bem. E eu tenho vocação, modéstia à parte. Então, dançava bem. Então, você tem mais facilidade de se aproximar das meninas. Se alguém quiser ter aula de dança, então, depois contacte. Me procure, cobro baratinho. Com consentimento da Clarice, 100% de desconto. É diferente. Vai ser um prazer. E isso é uma realidade da época. Nós estamos entregando a nossa idade aqui, não tem problema nenhum. Naquele tempo era assim. Você ia aos bailes e a quem dançava bem, levava vantagem. Muito bem. E por isso que eu dançava com a irmã dela e com outros. Na verdade, eu não paquerava a irmã dela, não. Mas, então, tive namoradinhas. Namoradinhas. Sem nenhuma grande fixação. Um relacionamento. Não houve. Na verdade, a Clarice foi o meu primeiro relacionamento. A Clarice foi minha paixão imediata. Eu acho que foi assim, clique. E pronto. Não teve nada. Eu vi a Clarice e tudo nela era bom. Tudo nela era perfeito. O meu pai era diferente. A família da Clarice é diferente da minha. A minha casa era silenciosa. Era eu e minha irmã. Nós éramos em um casal. Então, uma casa silenciosa. A minha mãe andava com um chinelo de pano dentro de casa. Chinelinho de pano. Aquela casa enceradinha de madeira. Casa inteira de madeira, enceradinha, tudo arrumadinho.
cortininha. Sabe como é que é? Uma casa simples, pobre e bem arrumadinha, com jardim na frente, tudo arrumado. Minha mãe deixava tudo perfeito. E meu pai era um homem extremamente apaixonado. Eu não conhecia até hoje e eu tenho uma paixão muito grande pela Clarice. Eu amo a Clarice muito. Eu acho que meu pai tinha um nível de amor insuperável. Ele idolatrava, ele amava a minha mãe. Ele ia no quintal de casa, voltava procurando por ela. No quintal. Ele ficava alguns minutos no quintal, voltava procurando por ela. Ele tinha necessidade de estar próximo dela. Tudo que ela falava era bom. Entende? Então, um amor existia grande dentro da minha casa. Eu tenho certeza que eu, muito da maneira como eu convivi com a Clarice, como eu a tratei, foi em razão desse exemplo do meu pai. Eu não me senti inferiorizado em tratar bem ela, em amá-la da maneira como eu... Porque eu tinha o exemplo do meu pai. É incrível. Muito grande. Então, a Clarice, quando eu a vi, eu tenho certeza absoluta, e hoje eu compreendo isso, que foi uma coisa pensada por Deus. Não houve assim uma coincidência, um acaso, o nosso encontro, porque a partir do momento que nós nos encontramos, que nós falamos a primeira vez, aquele bailinho, depois, claro que ali não se iniciou um namoro, mas depois eu a vi na praça, me lembro de tê-la visto na praça, eu a vi na praça, entrando na praça, que naquele tempo a praça era o lugar onde havia os encontros com a banda, uma cidade pequenininha, tinha uma banda que tocava no coreto e as pessoas faziam aquelas voltas e andavam por ali, não é verdade? Todos conhecem isso, e na minha cidade existia isso. Eu me lembro de ter visto a Clarice ali, entrando na praça. Foi uma paixão, eu a vi perfeita. Apesar das pernas finas dela, eu olhava assim e falei, essa é a mulher da minha vida. Amei a Clarice sempre. E quero dizer que isso nunca diminuiu. Nunca diminuiu. São 40 anos de casamento e mais 4 que nós nos conhecemos. Nós temos de conhecimento, de relacionamento, 44 anos. E eu digo clara e facilmente, nunca diminuiu, sempre aumentou. Muito bom. Queridos, vejam que é uma história que começou perfeita. Se nós podemos achar que existe algo perfeito, pela expectativa da Clarice em arrumar alguém que a amasse, e a do Verney, como um exemplo que ele tinha em casa do seu próprio pai, o começo dessa união, a princípio, parecia ser o melhor possível. Mas nós vamos ver o desenrolar dessa história no próximo episódio. Esteja conosco para você ver como é que foi. Será que realmente continuou desta forma? Será que foi dessa maneira? Então, eu queria convidar você a participar do nosso próximo programa, está conosco aqui, para que você veja o desenrolar dos próximos capítulos da história do Verney e da Clarice, que gentilmente estão aqui nos cedendo esta oportunidade de conhecer um pouco a vida deles. Creia que Deus tem algo de especial para você. Na verdade, tudo que você passa, ou que você passou, está nas mãos de Deus. E Deus, com certeza, construirá a melhor história da sua vida, se você conhecê-lo pessoalmente. Esse é o propósito do nosso programa. Fique conosco que nos próximos episódios você entenderá um pouco melhor o que nós estamos falando para você, ok? Nós gostaríamos de agradecer a sua atenção. Esteja revendo as nossas reprises durante a semana. O nosso programa inédito vai sempre ao ar na segunda-feira. Veja-o na segunda-feira e reveja as reprises, que com certeza você vai entender melhor os propósitos que Deus tem para a sua vida, ok? Obrigado pela sua audiência, pela sua atenção. Esteja conosco. Também nos visite lá na página do Facebook. Peça o seu livro gratuitamente, que está passando aí o endereço na tela, que você receberá gratuitamente um exemplar do Princípios para uma Vida Feliz, para que você comece a entender melhor aquilo que Deus tem para a sua vida, ok? Obrigado pela sua atenção e até o próximo programa, se Deus assim o permitir. Até logo.